Olá, meus amigos, meu nome é Edson Knip e eu estou aqui hoje com o professor Álvaro Azevedo Gonzaga. Vamos falar a respeito do Vademecum Doutrina, em especial volume humanístico. O professor Álvaro Gonzaga, que é mestre, doutor, pós-doutor também em Direito, tem uma larga experiência no ensino superior e também para a preparação de concursos públicos. E vai falar um pouquinho conosco a respeito hoje de Sociologia do Direito. Prazer tê-lo aqui, professor Álvaro. Como é que a Sociologia tem caído nas provas? Como é que ela vem sendo exigida nesses concursos públicos? Bom, em primeiro lugar, aquele que estiver estudando a matéria de Sociologia Jurídica precisa ter algumas atenções. Primeiro, a Sociologia ela não é uma matéria que nasce de forma fechada em 1838 com Augusto Comte e pronto, dali a gente começa a estudar. É preciso compreender os precursores, aqueles que antecedem o pensamento de Augusto Comte. Essa é uma matéria chamada de matéria nova, né, para aquela matéria propedêutica, se comparada com filosofia, por exemplo. A Sociologia é uma matéria nova. E essa matéria ela possui uma série de desenvolvimentos que se entrelaçam tanto na dogmática como nas matérias propedêuticas. Quando a gente pega essas matérias e esses pensadores relacionados à sociologia jurídica, o importante é compreender o que existe de marco teórico de cada um deles, aonde eles conseguem alicerçar o pensamento deles. Nós citamos aí nesse trabalho Pontes de Miranda, por exemplo, no pensamento brasileiro, o próprio Niklas Luhmann, né? Luhmann com a teoria dos sistemas, e tantos outros, né? O Gurvey, Durkheim, enfim, tantos teóricos aí da sociologia que possuem ensinamentos na sociologia e na sociologia do direito. E esses ensinamentos, eles desdobram na necessária compreensão da própria sociologia do Poder Judiciário, compreender como que se estrutura o Poder Judiciário. E na maioria dos concursos da Magistratura do Trabalho, alguns concursos da Magistratura Federal e tantos outros concursos, nós vemos essa preocupação na compreensão da sociologia dessa organização judiciária. O próprio relatório CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que é um dado que nós trazemos para o nosso trabalho, de cotejar, compreender essas pesquisas, esses dados, de distribuição de juiz, racionalidade de distribuição processual, são questões muito importantes e que guardam forte relação com a sociologia e com tantas outras matérias. Eu me lembro quando nós falávamos de criminologia, citamos a questão da metodologia. No material do professor Cauê Ajo Nogueira, lá existem as formas de se fazer pesquisa, né? Metodologia. E isso guarda uma interdisciplinariedade com a sociologia. A sociologia ela precisa ficar atenta a essas questões metodológicas e, inevitavelmente, invariavelmente, o porta-voz dessas doutrinas sociológicas será o quê? Será a criminologia, né? Que vai trazer isso daí. E essa matéria, a Sociologia do Direito, tem caído em quais fases de concurso? Habitualmente, ela é exigida, quando se fala em magistratura, ela é exigida na segunda e na terceira fase, na prova escrita e na prova oral. Quando se fala em defensoria, desde a primeira fase, já com um peso equivalente às matérias propedêuticas, sociologia, filosofia, teoria do direito, com peso equivalente, por exemplo, a direito civil, a direito processual civil. Portanto, é importante ficar atento a essas disciplinas e saber compreendê-las dentro dessa totalidade. Esse é o objetivo também do nosso livro, né? Uma questão que é importante para aquele que nos vê agora, que vai prestar prova, concurso público, de repente no concurso dele não tem essa matéria Sociologia do Direito. Ele pode se valer desse material para eventualmente tornar uma resposta de uma matéria dogmática mais completa, mais interessante, mais sofisticada? Sem sombra de dúvida, né? Já no material de filosofia, nós rememoramos os ensinamentos do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando ensina que existe a zetética e a dogmática, né? E a zetética, que traz aquela dúvida, inquirir, né, questionar, é justamente o supedâneo que vai existir para a dogmática. Ou, se for para fazer uma leitura na base tridimensionalista do professor Miguel Reale, entre fato, valor e norma, o fato guarda a relação com a sociedade, o valor com a axiologia, portanto a filosofia, e a norma com a teoria do direito. Então, quando nós falamos de fato, é exatamente isso que nós precisamos compreender para tornar o direito uma ciência social aplicada, né? Ok. Agradecemos então ao professor Álvaro Gonzaga e esperamos você lendo nosso material, consultando esse material para a preparação de provas e concursos públicos. Obrigado pela atenção, até a próxima.